Vamos lá? Bora então, para a gente se aventurar na palavra nessa manhã, ver o que o Espírito tem para falar ao nosso coração nesse dia. Em nome de Jesus. E eu acho que é forte, hein? Amém? Vamos falar com o Pai, orar, pedir para Deus ministrar o nosso coração. E a gente está mergulhado em Jeremias, né? É o livro que eu estou lendo. Você está em qual capítulo, Si? Ah, Simone está com o áudio desligado. Eu estou no capítulo 18. Eu vou para o 19 agora. Amém. Vamos orar então? Pedir para o Senhor ter liberdade para falar no Também nosso tô coração. no. Não, Oi? eu começo 19 hoje. Ah, então estamos perto ali. Aham. Tá bom? Vamos lá então. Papai, em nome de Jesus, nós estamos aqui em tua presença neste dia, nesta manhã, e eu peço, Espírito Santo, tenha liberdade para falar ao nosso coração, que nós venhamos aprender mais sobre a tua palavra. E nós venhamos aprender verdadeiramente, Senhor, a seguir os teus passos, a sermos mulheres segundo o teu coração, mulheres, Senhor Jesus, que têm temor na tua palavra, para a glória do teu nome. Revela, Espírito Santo de Deus, as profundezas, as maravilhas que há escondida na tua palavra para os nossos corações. É assim que eu oro, é assim que eu clamo a Ti nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então vamos lá, gente. É, eu vou falar aqui o que me chamou a atenção no capítulo 17 de Jeremias, que fala sobre a sabedoria do Senhor. E aí ele vai falar o que a diferença entre um homem ou uma pessoa, né, um homem ou mulher, que tem a sua confiança e se apoia em força humana e a pessoa que tem a sua confiança em Deus. Qual a diferença dessas duas pessoas? Como elas prosperam aqui na Terra ou não, né? Então, é a partir do versículo 5 do capítulo 17. A palavra do Senhor diz assim, ó: Assim diz o Senhor. Capítulo é 17, o versículo é 5. Maldito e Jeremias. Maldito é quem confia nas pessoas e que se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor. Agora ele vai dizer o como é essa pessoa, que o que é essa maldição sobre esta pessoa que confia nas pessoas e que põe a sua põe o e que se apoia na força humana e que e afasta o seu coração de Deus. Então, como que é essa pessoa? Ela é como um arbusto solitário no deserto. Olha só, ela é como um arbusto solitário no deserto. Não tem esperança alguma. Que esperança há em um arbusto solitário no deserto? Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada, onde ninguém vive. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo ao nosso coração sobre pessoas que confiam em pessoas e apoiam e se apoiam em força humana. Vão ser essas pessoas solitárias, pessoas secas, pessoas amargas. Porque o que a gente pode. Sabe o que acontece com essa pessoa que se apoia em pessoas? Por que ela se torna essa pessoa seca e solitária?
por causa das decepções. Homem, pessoas decepcionam. As pessoas decepcionam. E as pessoas, elas não podem regar a minha alma como Deus rega. Então, essa pessoa que confia em outras pessoas, com o tempo, ela poderia até no início da sua caminhada ser algo verdejante, ser algo lindo. Só que como ela alinhou seu coração para confiar em pessoas e para apoiar em força de pessoas, ela vai se decepcionar tanto que ela vai se isolar e ficar sozinha. Por quê? Ela não vai suportar mais estar perto de outras pessoas, porque no entendimento dela todo mundo vai trair, todo mundo vai apunhalar, sabe por quê? Porque nós temos uma tendência a eu uso bastante essa palavra, sabia? Agora que eu tô prestando atenção. Nós temos uma tendência, eu sempre uso essa palavra. Nós temos uma tendência a Parecendo super. vendedora. Hã? Fala. Parecendo vendedora. Estamos com uma nova tendência aqui na loja. Nós temos essa tendência de supervalorizar o negativo. Então, tipo assim, a pessoa às vezes fez muita coisa para minha vida. Ela foi bênção, mas em algum momento ela pisou na bola comigo, sabe? Em algum momento ela errou. Em algum momento ela me decepcionou. Então, o que que eu faço? Eu esqueço tudo que foi feito, tudo que a gente viveu de bom, tudo que teve de bom ou de investimento dessa pessoa na minha vida, e eu olho só aquela hora que ela pisou na bola comigo. Por quê? Porque eu confiei demais nela, porque eu me entreguei demais para ela, porque eu esperei demais dela, porque a minha confiança é nela, não é em Deus. Então, isso é um veneno para a alma. Uma pessoa que confia demais em pessoas, essa pessoa vai. O seu fim é se tornar esse arbusto solitário. Nós não fomos feitos para confiar, para pôr a nossa confiança. Não que a gente não possa confiar em pessoas, nós podemos, gente, pelo amor de Deus, porque como que a gente vai. Alianças que a gente faz com pessoas. Só que o que que eu preciso entender? Pessoas decepcionam, pessoas erram. Eu não posso pôr toda a dependência do meu coração nelas. Eu posso confiar, posso fazer aliança, posso caminhar junto, mas não são elas. Quem vai me conduzir não são as pessoas, que vai ser o meu suporte, que vai ser o meu apoio, que vai ser a minha força. Verdadeiramente, elas vão estar comigo, porque é necessário, ninguém faz nada sozinho, ninguém constrói nada sozinho. Só que primeiro é Deus. Se eu coloco pessoas no lugar que é de Deus, eu vou ficar esse arbusto seco. Aí, no versículo seguinte, vai falar da pessoa que confia no Senhor. Olha que coisa extraordinária. Pelo amor de Deus, então você tem uma escolha. Você colocar a sua confiança e o apoio da e o apoio e se apoiar em pessoas ou em Deus. Aí você decide o que é mais seguro. A palavra de Deus já está dizendo. A primeira pessoa, essa daqui que confia aí em pessoas e se apoia na força humana, a gente já viu qual que é o destino dela. Um arbusto seco, solitário no deserto, que não tem esperança alguma. É aquela pessoa que vai se afundar em depressão, se acabar em tristeza, porque eu não confio mais em ninguém, as pessoas só me traem, as pessoas são más e as pessoas são mesmo. Uai, é tua escolha você colocar toda essa expectativa em pessoas. Então vamos agora no versículo 7. Feliz.
Já começa assim: feliz é quem confia no Senhor. Feliz é quem confia no Senhor. Gente, aqui não tem dúvida. Aqui não precisa ter medo. Aqui você não precisa ficar com o pezinho atrás. Você se entrega. Porque por mais que Deus leva a gente para uma situação que parece um beco sem saída, Deus leva a gente para frente de um mar vermelho com um exército vindo atrás. Fala, mas Deus, o Senhor faz cada uma com a gente. Mas Ele é Deus, Ele parece que está colocando você num beco sem saída, mas Ele está te empurrando para viver milagres. Ele está te empurrando para viver coisas extraordinárias. Então, por isso, feliz é o homem que confia nele. Todo mundo está te assistindo e olhando, poxa, essa pessoa vai se lascar. Todo mundo, né? Meu Deus, a nação tá lascada agora, porque ficaram de frente com o mar e de trás está vindo um exército. Tão lascado. Não tem para onde correr, vão morrer. E é a mesma coisa, tem gente que está assistindo, que está nos assistindo, tá? Porque nós somos expectação da humanidade. Nós somos anjos, demônios e homens ficam nos assistindo, tá? Ficam assistindo o que está acontecendo com a gente. E aí essas pessoas ficam esperando a gente se lascar, entendeu? Porque falou, não, esse povo aí vai se lascar. E é a mesma coisa com a nação de Israel. Tão lascada agora. Na frente tem um oceano, tem um mar, de trás tem um exército. Agora já era. Mas ali Deus está empurrando para viver um milagre, para viver o extraordinário. Então, na visão de quem está fora, a gente está indo para uns lugares sem saída, mas não é. Então, por isso é feliz quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. A nossa esperança, o nosso apoio não é pessoas. Gente, pessoas não podem dar nada. Aliás, pessoas podem, podem sim. E pessoas podem ser um instrumento de Deus. Pessoas que a gente nem imagina. Pessoas que estão longe. Às vezes a gente está esperando daquelas pessoas que estão perto, alguma coisa, e Deus move pessoas de longe para ser bênção nas nossas vidas. As pessoas são bênçãos, mas elas são bênçãos quando elas são movidas pelo próprio Deus para estarem ali do nosso lado. Mas a nossa esperança não está, não pode estar em pessoas. Não pode, ela tem que estar no Senhor. E aí, agora ele vai dizer como que é essa pessoa que confia no Senhor e cuja sua esperança está no Senhor. É como uma árvore plantada junto a um rio. O que que é uma árvore plantada junto a um rio? Essa árvore não passa sede. Essa árvore, ela está sempre sendo nutrida. Ela tem ali abundância de nutriente para se desenvolver. E assim é você que confia no Senhor. Deus tem abundância de nutrição espiritual, emocional, para que a gente possa crescer, para que a gente possa desenvolver a nossa fé, desenvolver o nosso emocional, desenvolver até o nosso intelectual. Nós precisamos desenvolver, porque a gente está sendo nutrido nesse rio, nesse lugar. E com as suas raízes que se estendem até as correntes de água, né? Então, as raízes, elas estão próximas, pegando ali as correntes de água. Raízes saradas, raízes curadas, raízes fortes. Agora pensa naquele arbusto sozinho lá no deserto. Que raiz que tem ali? Só está esperando o momento de morrer. Como diz, né? Não tem esperança alguma, na verdade. Agora, é essa árvore que confia no Senhor, é essa árvore que a esperança dela é no Senhor. Ela está plantada junto a um rio e as suas raízes se estendem até as correntes de água, que é o Senhor. Nós precisamos ser essa árvore. Mas tudo é uma questão de escolha. Eu e você temos
liberdade de escolher em quem nós queremos confiar, em quem nós queremos nos apoiar. Amém? Voltando aqui. Aí, ó, ela é plantada junto ao rio, tem as raízes que chegam às correntes e ela não se incomoda com o calor. Vêm as aflições. Essa árvore não passa por adversidade? Passa. Você não passa por problema, por dificuldade? Passa. O calor vem, mas ele não nos incomoda. Ele não nos aflige de forma a destruir. Agora, o calor sobre aquele arbusto no deserto é morte. É insuportável. Porque o calor está em cima, o calor está embaixo também, porque as raízes não têm aonde se segurar, não tem onde se nutrir. Agora vem as circunstâncias externas, vem o calor, mas a nossa raiz está nutrida. Então, esse calor que vem, ele não vem para nos destruir. Ele pode vir, mas a gente sabe aonde está plantado. Ele não tem poder para nos destruir. Ele não tem poder para nos secar. Ele atinge um pouco as nossas folhas. Às vezes caem umas folhinhas, fica um pouco ressecadinha ali, mas a gente está fortalecido, porque as nossas raízes estão sendo nutridas todos os dias nas correntes de água que é do Senhor. Por isso que é tão importante a gente construir hábito de oração diária. Quem tem vida em Deus diariamente, de oração, de busca, recebe esses nutrientes em suas raízes. Agora a pessoa levanta, vive um dia após o outro, só confiando na força do seu próprio trabalho, do seu esforço, da força humana, ai, do patrão, confiando no patrão, confiando nos colegas de serviço, tal, 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 e não apresenta ao Senhor o seu coração, o seu dia. Essa pessoa se torna esse arbusto seco aqui. E triste, entendeu? Agora a gente não. A gente não. A gente é esse que confia no Senhor. Não se incomoda com o seu calor e as suas folhas continuam verdes. Então, pode até ser que está um período de estiagem, não está chovendo, só está aquele calorzão. Mas as folhas continuam verdes. Por quê? Porque ela está sendo nutrida pelas raízes. Então é o que ninguém vê. As pessoas estão vendo o externo, das tribulações que a gente está passando, mas ninguém vê o nosso secreto. E o que nos sustenta é o secreto, não é o externo. O que nos sustenta é o que está escondido, o que ninguém vê. É isso que nos sustenta. O que está fora não sustenta, mas aquilo que ninguém vê, orações que ninguém ouve. Só Deus. Momentos na presença dele que ninguém vê é a nosso maior poder, é a nossa maior força, o escondido em Deus. E ela é representada nas nossas folhas. E as pessoas ficam assim, mas caramba, essa pessoa está passando tanta coisa, mas por que que ela ainda continua verde? Por que que ela ainda continua bonita, verde? tanto, tanto tribulação, tanta situação e continua verde, porque estamos sustentadas no secreto, na nutrição das nossas raízes em Deus e não no que está fora. Amém? E ela, olha só, as folhas continuam verdes e ela não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos.
Essa é a pessoa que confia no Senhor. E confiar no Senhor não é de boca. Confiar no Senhor é de atitude, tá? É de atitude, não é de boca. Confia em Deus, confia em Deus. Aí a primeira situação que acontece, já tá, ai, desesperado, enfiando os pés pelas mãos, nem sequer vai fazer uma oração. Ai, eu confio em Deus. Nem sequer vai apresentar a questão a Deus. Ai, mas eu confio. Confia nada. Confia nada. Só fala. Porque falar é bonito, né? Falar todo mundo, falar até papagaio fala. Todo mundo fala. Todo mundo fala. Agora, viver é outros 500. Viver de verdade é outros 500. E, gente, eu descobri algo hoje na Bíblia que eu fiquei. Ah, sei lá se eu posso dizer que eu descobri, mas eu li um negócio hoje. Eu fiquei assustada. As nossas atitudes têm o poder de mudar a opinião de Deus. Porque eu já sabia disso porque eu lembrava daquele texto daquele rei. Eu sempre esqueço o nome dele, eu não lembro se é Ezequias, que Deus mandou avisar ele que ele ia morrer. Só que ele era um rei justo, ele era um rei que viveu sempre na presença de Deus. Então, esse rei, depois que o profeta saiu, se não me engano, é até Isaías. É Isaías? Acho que é Isaías mesmo. Ele A hora que o profeta saiu, ele virou de cara para a parede e foi orar. Foi falar: Senhor, o Senhor conhece a minha conduta, a minha caminhada, o que eu vivi na tua presença, tal, tal, tal. Aí, quando o profeta estava no meio do caminho, Deus mandou ir lá. Aí, Deus falou para o profeta: Volta lá, eu mudei de ideia. Fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida. Porque Deus falava assim: Arruma a tua casa, porque você, né? Porque eu vou te recolher, eu vou te tirar da terra. Aí o rei ora a Deus. Você está falando, o seu áudio está desligado. É Ezequias mesmo. E ele pega e ora, né? Vira com a cara para a parede e, e Deus avisa o profeta novamente. Ele volta e dá mais 15 anos de vida. Então Deus muda de ideia. Mas olha só, muda de ideia de acordo com o que a gente faz. E ele muda de ideia também ele ter proferido coisas boas e aí ele mudar de ideia para entregar essas coisas boas. Olha o que está aqui no capítulo 18 de Jeremias, do versículo 7 em diante. Ó, se eu anunciar, 18:7, Jeremias, se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação abandonar os seus maus caminhos, eu não a destruirei como havia planejado. Olha só, eu declaro, Deus dizendo, eu anunciando que vou destruir essa nação, mas se ela converter dos seus maus caminhos, não farei o que havia planejado. Mas o contrário também acontece. E se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não abençoaria como havia declarado. Então tem gente que se apega, ó, eu já vi isso muito, tá? Gente que se apega a promessas assim, porque eu tenho promessa de Deus, porque eu tenho palavra liberada de Deus para minha vida e não sei o que, não sei o que. Aí essa pessoa vive a vida todo lascada.
tudo de acordo com o seu coração perverso. Olha, não, porque se você ler nos versículos seguintes, ele fala assim, ó, portanto, Jeremias, vai e proclame a todo o povo de Judá, aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor, planejo calamidade para vocês e não o bem. Por isso, cada um abandone os seus maus caminhos e faça o que é certo, porque assim eu vou mudar de ideia. Abandone os seus maus caminhos, faz o que é certo, que então eu vou fazer coisas boas para vocês. Sabe o que o povo respondeu para Jeremias? Olha o que o povo respondeu. Não perca seu tempo, o povo respondeu. Não perca seu tempo. Continuaremos a viver como quisermos e a seguir o desejo teimoso do nosso coração perverso. Entendeu? Então vai ter gente que havia palavra liberada de bênção para a nação de Israel? Havia. É a nação queridinha de Deus, gente. A nação que Deus escolheu, que Deus ama. Mas a desobediência, o coração perverso, que eles mesmos declaram, continuaremos a viver como quisermos, seguir o nosso coração perverso, os desejos teimosos do nosso coração perverso. Então, eles tinham consciência que o caminho que eles estavam não era direcionado para Deus, mas era de acordo com os desejos teimosos do seu coração perverso. E mesmo assim, não estamos nem aí, vamos ficar por aqui mesmo, entende? Então, e tem pessoas que já receberam uma palavra de Deus, aí se apegam e falam: não, Deus é bonzinho, Ele vai me abençoar. Não é não, não é assim que funciona, não. Não é, não é. Então, tem que acordar para a vida, tá? Esse aqui era só um que eu quis trazer rapidão, que eu li hoje, esse eu li hoje, esse que eu passei, esse que a gente refletiu aqui do capítulo 17 eu li ontem. Aí hoje eu lendo isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, né, Pai? O Senhor muda de atitude de acordo com com a nossa postura, né? Então, que verdadeiramente as pessoas possam converter-se dos seus maus caminhos, né? E bloquear todo o mal que possa vir sobre a vida delas. Assim também eu oro muito pela nossa cidade, pela nossa nação, porque há pecados individuais, pessoais, meu, e há pecado de nação, né? E tudo influencia. E até mesmo os pecados, sabia que os nossos pecados, os pecados de cada um de nós, tem influência também de bloquear a ação de Deus? Até vamos supor, vamos colocar numa esfera menor, uma igreja. Às vezes um membro ali da igreja fala assim: "Ah, eu cuido da minha vida, tá? Eu vou na igreja, mas eu..." Aí a pessoa vive do seu bel prazer, do jeito dela, né? Seguindo os desejos teimosos do seu coração e tal. E querendo ou não, existe sim, sabia, uma influência em relação ao mover de Deus em toda a congregação. Então a gente precisa prezar muito pela santidade, porque não é apenas a minha vida que está em jogo, mas de todos que estão comigo, sabe? E você quer ver um peso maior ainda é sobre liderança, né? Uma coisa é um membro, uma pessoa, um irmãozinho cometer alguma falha. Outra coisa é uma liderança. É muito diferente, né? É outro peso, meu Deus. Então, a gente precisa prezar pela nossa santidade e tomar para o nosso coração essa palavra, né, que a gente trouxe hoje sobre nós confiarmos em Deus. Verdadeiramente, tá? Não de boca, mas de verdade. Amém? Quero orar pela vida de vocês, declarar que nosso dia é um dia de bênção. Eu gosto desse lugar aqui bastante. É bom, né? Eu não vou parar. Amém.
Papai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, por esse tempo. Eu te louvo pela palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração. Ai, Deus, obrigada. Obrigada pela forma como o Senhor tem nos nutrido. Em nome de Jesus, como o Senhor tem nos nutrido, tem nos abençoado, tem cuidado de nós. E que essa palavra possa ficar ecoando no nosso coração. Nós entendermos, Deus, que a nossa confiança não pode estar em pessoas, mas somente em Ti, verdadeiramente, verdadeiramente. E que não sejamos pessoas que viva isso de boca, mas de coração. Em nome de Jesus, que nós venhamos viver de coração, para a glória do Teu nome. Obrigada, Pai, por esse dia. Eu declaro, este é o dia que o Senhor já fez. Um dia de boas notícias, um dia de realizações. E, Senhor, eu te louvo pelo que o Senhor irá fazer no dia de amanhã também. Eu abençoo, Deus, a vida de toda a equipe que estará conosco ali no ato de criança e de todas as crianças que ali serão ministradas. Que o teu Espírito tenha liberdade para acessar os corações e a mente. Que seja uma semente de vida e proteção sobre essas crianças. Em nome de Jesus, é assim que eu oro, é assim que eu declaro e determino. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o nosso dia e bora batalhar, né? Trabalhar, batalhar, em nome de Jesus. Tá bom? Beijão, Deus abençoe.